Fala galera, a gente vai falar sobre reproducibilidade em modelos de machine learning olhando para um repositório de GitHub. Então, a partir do repositório, a gente vai ver cada peça que compõe ali um template, talvez que você pode começar a seguir nos seus projetos, para você atingir a reproducibilidade e pensar no fluxo do seu produto de machine learning como um produto vivo que vai ser sempre operacionalizado, desenvolvido num ciclo contínuo, tá? Bem próximo daquilo que a gente entende por DevOps, mas agora a gente chama de MLOps, beleza? Se esse conteúdo te interessa, fica aqui comigo no vídeo que eu tenho certeza que você vai curtir pra caramba. Beleza, no vídeo anterior a gente falou sobre o ciclo de vida do modelo, a gente falou sobre esse conceito de MLOps. Se você não viu, pausa aqui, volta para esse vídeo, eu vou linkar ele aqui na descrição também. E aí você pega dessa parte que eu tenho certeza que vai ser muito útil para você pegar e assistir os dois vídeos na sequência, tá bom? Vamos lá então, primeira coisa é uma estrutura de repositório que eu não tirei da minha cabeça, isso aqui tem até as referências aqui embaixo, né, do Cookie Cutter e também do Data Science Template lá da Nelway, tá? Então uma estrutura de passos dessa forma aqui. E eu gosto de pensar que em análise a gente vai colocar os nossos relatórios lindos como a Ana Catarina, que vão, sei lá, ser provavelmente arquivos de Jupyter Notebook, se você está trabalhando num ambiente que seja só com arquivos Python, pode ser também, mas os seus relatórios, né, as suas explorações, o que você fez ali envolva código com talvez uma mistura ali com Markdown, coisas assim que representam os seus experimentos, vão cair em análises, beleza? Aí em dados, cara, a gente não vai de jeito maneira comitar para o nosso GitHub arquivos CSV, arquivos JSON, coisas que a gente usa para treinar os nossos modelos, fazer as nossas explorações. O que a gente tem que fazer, sim, com certeza, é de alguma forma versionar arquivos que apontem metadados para onde estão aqueles dados, ou seja, controlar a versão dos dados, talvez usando o GitHub, né? E a gente pode também ter uma tecnologia que ajude a gente a controlar essas versões, como o DVC. É a recomendação que eu dou para vocês, tá? Com o DVC, não é a única tecnologia também que faz isso, tá? Mas é uma forma que você tem de armazenar ali o metadado que diz de qual versão daquela tabela que você usou naquele dia, que vai ajudar você a controlar um pouco as variabilidades que você tem quando você pensa num experimento que você rodou, beleza? Docs é uma pasta meio assim livre, talvez, mas serve para você documentar tudo aquilo que você fez ao longo do seu projeto. Então isso pode ser um arquivo Markdown, isso pode ser um arquivo, sei lá, de Word, não sei. Como você documenta as coisas no seu projeto, deve cair aqui em Docs também, tá? Então isso aqui vai ser muito útil para você poder explicar, por exemplo, o modelo que está em produção, ele está em produção por causa disso, essas foram os parâmetros que a gente observou, como se fosse talvez um resumo de vários Jupyter Notebooks que você tem em análise, você monta um Markdown e bota aqui em Docs. O que está na master ou na mainline, sei lá, na sua branch principal, é aquilo que vai se representar a verdade do que está em produção, beleza? Também coloquei aqui docstrings, porque isso é muitíssimo importante, você documentar o seu código, para que você saiba como utilizar, como reproduzir, como que você roda um projeto que tem ali, né, a partir da documentação do código. Quais são aqueles parâmetros, para que eles servem, como que você usa eles e tudo mais. Então isso facilita bastante, inclusive possibilita que você gere arquivos de Markdown que também podem cair nessa pasta. Tá, então, dá uma olhada no Sphinx, né, que é uma tecnologia ali de transformar docstrings em arquivos HTML e arquivos Markdown, que pode te ajudar pra caramba no momento que você tá manejando ali a sua documentação, beleza? Na pasta log, você pode colocar um arquivo de log do seu treino. Então, pô, tanto o log com relação a quais foram os steps que você percorreu. Então, preparar os dados foi beleza, mas daí na hora de criar tal feature deu errado. Então, tipo assim, você já tem ali com esse log uma forma de você saber exatamente o que deu errado, qual das etapas foi que você falhou. Se você está trabalhando com log de uma coisa que está sendo consumida em produção, provavelmente o GitHub não é a melhor forma de você armazenar isso. Se for o log do treino estático uma única vez, tudo bem, o seu arquivo de log pode estar aqui. Mas se para o modelo que está em produção, talvez seja melhor você ter uma ferramenta dedicada de analisar esses logs e poder tipo, acompanhar um timeline, um time series ali de como que isso vem evoluindo ao longo do tempo, tá bom? Mas, pensando em treino, né, no teu algoritmo de treino também, se teve uma certa acurácia, uma precisão, um recall, F1 score, sei lá, você pode também armazenar aqui arquivos que apontem para quais foram as métricas que você conseguiu e o que estiver na sua branch principal
é o que vai estar naquela pasta log ali, né? Talvez numa subpasta production. Não sei como é que você vai se organizar aí, mas o ponto é, eu sei quanto que eu consegui daquela métrica de sucesso, RMCE, sei lá, no momento que eu treinei. Então, em produção, deve ser igual ao que está aqui nessa pasta padrão log barra alguma coisa. Você pode usar uma tecnologia para poder armazenar tudo isso automaticamente em arquivos log e tudo mais, que é o MLflow. O MLflow ele ajuda você a fazer não só isso, vai ter uma série só sobre MLflow no canal. Se você está aguardando ansiosamente por isso, fica tranquilo porque vai ter, e eu amo muito essa ferramenta, então, tipo assim, tem bastante coisa para falar sobre, e ele faz uma boa parte disso que essa pastinha log veio representar nesse vídeo, tá bom? Pasta source, talvez autoexplicativa, vai ser onde você vai concentrar todos os seus códigos, pode organizar em subpastas também, depende de como que você está fazendo suas coisas aí, mas o ponto é, você tem que pensar que para o treino do seu algoritmo, aquilo que gera, né, os consumíveis do seu modelo que vai entrar em produção depois, você precisa encarar isso como uma pipeline, uma coisa que vai entrar dado numa tubulação, digamos assim, e vai percorrer ali uma ordem sequencial de coisas que vai ser executada até você gerar ali os seus arquivos, tanto o seu arquivo de modelo quanto os seus arquivos de log. Então, toda vez que você executar o pipeline daquilo que está na tua branch principal, esses são os subprodutos que tem que sair necessariamente, tá? E aí, essa questão de você organizar em pipelines pode ser feita pelo MLflow, mas tem uma outra ferramenta também que é super quente agora no mercado, que é o Kubeflow. Então, ele faz tudo isso orquestrando containers lá no Kubernetes e tal. Eu não vamos entrar no detalhe do que ele faz e tudo mais, mas saibam disso, que tipo, você pode organizar seus códigos de uma forma orientada a pipelines usando alguma tecnologia que te auxilia a fazer isso. Você pode usar o próprio Python para encadear a sua execução de código, caso você tenha simplicidade suficiente no seu codebase para isso, tá? E, tipo, daí você chama um único módulo que orquestra a execução de todos os outros na sequência. Pode ser. Depende muito do seu cenário aí, beleza? E aí, esse arquivo pickle, ele não deve cair numa pasta models dentro do GitHub, tá? Bem importante. Esse models, ele deve viver num lugar fora, um lugar externo, porque esse modelo, ele, se for um modelo simples de sklearn, por exemplo, ele vai ser bem pequenininho, mas para modelos um pouco mais complexos, né, que envolvem ali frameworks mais, digamos, rebuscados, via de regra você deve colocar isso no Object Storage, tá? Então deve ser um negócio que tá fora, em algum outro lugar, beleza? Pasta de testes, cara, qualquer pedaço de código, qualquer pedaço de software que você pense, não só machine learning, é muito importante que ele seja testado, tá? Você pode fazer o seu código todo orientado para testes, você pode testar depois que você fez seu código rodar uma vez lá, mas é muito importante que você teste, tá? Unidades e integração. Então, unidade é você testar que a função ela é executada ali naquele escopo isolado. Integração pode ser tipo assim, você vai fazer um teste que ao chamar Python train.py, você vai sair ali no Object Storage mocado ou no Object Storage que você tem controle ali de dev, você vai sair ali com aquele arquivo pickle, por exemplo, do modelo que você treinou. Então esse é um teste de integração possível. Você tem um teste de integração sobre tipo assim, olha, eu treinei esse modelo, ele tem que sair com acurácia maior do que o log do modelo que estava em produção antes. Dica do que você pode fazer ali para atingir um ciclo de Machine Learning Operations bem legal, tá? Eu sempre uso o framework PyTest, você pode usar o Unit Test também do Python, mas acho que o PyTest é o mais famoso, ele é o mais, tipo assim, completo assim, de frameworks de teste que a gente pode pensar, tá? Sem muitos segredos também. Gitignore talvez seja chovendo molhado, ele é um arquivo que serve para você ignorar algumas coisas que você pode estar trabalhando dentro do seu repositório localmente. Então, tipo, configuração do VS Code, arquivo de dados, ambiente virtual. Pelo amor de Deus, coloca essas coisas bem bonitinhas no seu Gitignore. Inclusive, o próprio GitHub, quando você vai criar o seu repositório, ele te dá a opção de você criar um template baseado, por exemplo, num projeto de Python. Ele já te dá todas essas coisas por padrão, tá? Muito importante, se você tem outros arquivos ali acontecendo, é muito bom que você tenha esse arquivo preenchido, beleza? Não comite coisas gigantes pro seu GitHub. Pelo amor de Deus! Se uma coisa você precisa lembrar desse vídeo inteiro, talvez seja essa, tá? Não coloque o dado no GitHub nunca. E nem em outro versionador de código remoto, tá? Dockerfile. Cara, pode ser que para você servir o seu modelo em produção de uma forma online, você vai colocar isso no Dockerfile, que vai dizer tipo, exatamente como instalar as bibliotecas, como fazer a gestão de dependências.
E a partir da Dockerfile você cria um container e esse container ele vai ter ali especificações de memória, de CPU e tal, que você pode ir controlando e analisando as métricas dessa aplicação. Lembra que eu falei de métricas de aplicação? Pode ser que a partir dessa Dockerfile você gere um container, gere uma imagem que vá subir containers ali que vão ter ali uma característica de aplicação que você pode, a partir dela, ir consumindo. Você pode inclusive usar o Dockerfile para recriar todo o ambiente que vai possibilitar você fazer seu treino. Depende muito. Eu queria contar uma história de uma parada que aconteceu comigo, num modelo que eu coloquei em produção, que outras pessoas desenvolveram, então eu era o engenheiro de machine learning daquele time. E aí, observando num Datadog, que é uma ferramenta de monitoramento de aplicação de software, esse era o comportamento do perfil de memória do meu container. Então, ele começava a subir a memória, pá, caía. Ficou uma serra, assim, né? Um comportamento, assim, sawtooth do inglês. Achei isso esquisito e eu não sabia direito o que aquilo significava na época. Conversando com a pessoa de DevOps da casa, naquele período, ele falou assim, cara, provavelmente está acontecendo uma memory leakage no seu código. Está acontecendo um lugar ali onde você está deixando memória acumular. Então, tipo assim, à medida que as horas vão passando ali, porque veja, um pouco depois de 18 horas a gente deployou, lá perto de 9 que ele foi cair. Então, aquilo estava tornando a aplicação indisponível por um período curto ali, de alguns minutos. Isso ia acontecendo ao longo dos dias. Então, a gente observou esse comportamento e a gente falou, beleza, preciso investigar onde no meu source code que está rolando esse memory leakage. Fiz vários testes lá, garbage collector para cima e para baixo, e até que eu identifiquei o lugar onde estava saindo isso e, tipo, realmente era uma falha de código do cientista de dados. E ele fez, tipo, numa prototipação rápida ali para incluir uma feature nova. Foi nessa nova versão, nessa nova tag que a gente introduziu esse comportamento bizarro. Então ele teve que reverter para aquela versão anterior com uma tag do GitHub, veja só. E até que a gente corrigisse o problema e a gente pudesse subir uma nova versão em produção sem esse tipo de intermitência rolando, tá? Então a gente saiu desse comportamento de sawtooth depois de, sei lá, corrigir o problema que a gente tinha com o nosso código para esse comportamento linear que eu espero ali que ele nunca vai passar quase dos 128 MB de memória RAM, sabe? Então isso aqui foi muito legal porque tipo, foi um aprendizado bem bacana sobre o quão importante é que todas essas coisas estejam bem amarradas e que, cara, simplesmente por apontar por uma tag diferente do GitHub, foi possível ele deployar um modelo novo. Aliás, o modelo antigo que não tinha aquele comportamento anômalo, percebe? Então, porque a gente estava observando, porque estava tudo organizado pelo GitHub, e principalmente porque a gente tinha alertas e a gente estava preocupado com a operação da aplicação, foi possível que ela não ficasse intermitente por quase nenhum período, porque a gente observou esse comportamento em dev. Então, antes da gente mergear com a branch principal, a gente já viu que, opa, não dá pra gente fazer isso. Então percebe como que olhar para um repositório com carinho já te coloca numa posição de garantir o funcionamento perfeito da sua aplicação, ou pelo menos garantir o máximo que você possa, que a sua aplicação sempre vai estar de pé disponível para o seu cliente. Pensa nisso. Bem interessante. Arquivo de requirements, cara, aí vai depender muito de como você está organizando a sua gestão de dependências, mas tipo, talvez requirements.txt seja universal de Python, né? Aí, sei lá, tem outros gerenciadores de pacote que vão usar outros arquivos e tal. Mas, basicamente, é aquela história, né? De você ativar um ambiente virtual a partir da criação desse ambiente virtual com alguma lib que você esteja usando aí. Você instalar ali, tipo, todas as bibliotecas possíveis, né? Tem até uma sequenciazinha que eu coloquei aqui na tela para você saber mais ou menos como gerar esse arquivo. Mas o que a gente quer é, no final das contas, ali, toda vez que a gente for subir de volta esse cara, eu use desses requirements.txt para replicar exatamente aquele ambiente que eu tive no momento que eu treinei e vi que estava dando tudo certo. Então, para eu garantir que eu vou instalar aquela versão específica daquela biblioteca específica. Beleza? E aí você tá falando, mas tá faltando uma coisa aí que você não falou. O README, cara. Assim como a vovó Juju tá falando aqui, com o Abacate, falando pro irmão do Jorel escrever um README, cara, escreve um README, velho. Escreve um README dizendo o que seu repositório faz, como que você executa, como que você instala as bibliotecas, como que você deployou isso em produção, em qual tecnologia. Cara, é muito importante. Qualquer software que você vai escrever, não é só Machine Learning Operations, é qualquer coisa. Escreve, documenta. Tipo assim, uma regra que a gente está tentando adotar na minha empresa agora, e que eu acho que vale para qualquer pessoa trabalhando com tecnologia, e também não com tecnologia, mas principalmente tecnologia, se você não tem uma documentação escrita, você não lançou o seu produto. E eu acho que é isso aqui que você tem que levar
dessa sessãozinha que eu deixei aqui com o vovó Juju pra ser bem importante, ser bem impactante aqui pra você. Fechou? Cara, e aí eu queria concluir isso dizendo que, tipo assim, cara, percebe o quanto de coisa que a gente falou e a gente deve ter passado talvez 1 minuto falando só do source code, que seria o código de machine learning. Isso é talvez a imagem que em qualquer apresentação que você vir de machine learning, de data science, você vai ver que o código de machine learning ele é um pedacinho para um monte de outros processos, um monte de outras coisas que acontecem ao redor dele. Então é por isso que é um pouquinho mais complexo da gente pensar em DevOps versus tipo uma aplicação padrão, mas ao mesmo tempo, se a gente começa a olhar para essas coisas e olhar tipo como que elas acontecem, a gente começa a observar padrões que vão deixando o cientista de dados, aquela pessoa responsável por criar o código de machine learning, mais focada cada vez mais em criar o código de machine learning. Deixa o serving infrastructure, ou infraestrutura de deployment, para quem pode padronizar esse processo, a parte de monitoramento. Pô, se você deployar nesses padrões aqui, você já vai ter o seu modelo monitorado automaticamente. Gestão de metadados, então, tipo, a acurácia do modelo e por aí vai. Tudo isso que a gente viu, talvez esteja circulando ali esse modelo, esse código de machine learning, ele possa ser resumido nesse repositório de GitHub. Óbvio que não é só assim que a gente faz, mas pelo menos é um começo. Se você nunca ouviu falar de MLOps, esse é um ótimo começo para você entender do que se trata e como que isso funciona, beleza? Pelo vídeo de hoje é isso, espero que vocês tenham gostado bastante. Se você gostou, deixa um like, se você gostou bastante, manda para alguém que você acha que vai gostar bastante também. Te vejo na próxima.